Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. E a aula de hoje é sobre o substantivo, uma das 10 classes gramaticais. Bom, senhores, antes de definirmos o substantivo, de conceituá-lo, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a quais classes gramaticais o substantivo está inserido, correto? Então, as palavras da língua portuguesa, elas são divididas em classes, as quais nós chamamos de classes gramaticais ou classes de palavras. Então, algumas classes são variáveis e outras são invariáveis. O substantivo está nas classes variáveis. Por que variáveis? As palavras admitem alteração em sua forma. E as palavras que são invariáveis, essas palavras, elas são pertencentes e não sofrem alteração, correto? Então, as palavras invariáveis pertencem a uma classe que não há alteração. Então, na língua portuguesa, como mencionado anteriormente, há 10 classes gramaticais. E a primeira delas é o substantivo, o qual nós estudaremos aqui, correto? É importante dizer também que o substantivo, ele pode ser flexionado. Quando eu falo em flexão, eu estou falando em mudança, eu estou falando em alteração. Então, o substantivo pode ser flexionado em gênero, número e grau. Em relação ao gênero, ele pode ser masculino ou feminino. Em relação ao número, ele pode ser singular ou plural. Em relação ao grau, ele pode ser normal, aumentativo ou diminutivo, correto? Então, vamos exemplificar aqui para ficar mais fácil para vocês. Vamos ler essa oração. Assim que Pedro entrou no carro, caiu uma forte chuva. Observem as palavras destacadas, senhores. Quais são as palavras que estão destacadas? Pedro, carro e chuva. Então, as palavras destacadas, elas representam seres. Podemos conceber como ser tudo aquilo que existe ou imaginamos existir. Todo ser tem um nome que o distingue dos demais seres. Então, Pedro, nome de pessoa, carro, nome de objeto, chuva, nome de fenômeno natural. Ou seja, essas palavras, meus queridos, representam os seres que pertencem à classe gramatical, chamada
substantivo. Então, para resumirmos aqui, substantivo é a palavra que expressa os nomes dos seres, certo? Substantivo representa todos os tipos de seres. Então, pode ser um ser espiritual, religioso, fictício. Então, ele também expressa nomes das qualidades, dos estados, das ações dos seres. Qualidades, beleza, feiura, estados, alegria, tristeza, ações, abraço, beijo e assim por diante. Então, olha quanta coisa que nós já aprendemos, quantas características que nós já aprendemos sobre o substantivo. Então, vamos retomar aqui. Então, nós já sabemos que o substantivo faz parte das 10 classes gramaticais, ou também chamadas de classes de palavras. Sabemos que é uma palavra variável, ou seja, pode sofrer alteração. Ela é variável em gênero, número e grau. Ou seja, dá nome aos seres em geral, correto? Nomeiam seres. Então, por ser variável, ela pode ser flexionada em gênero, masculino e feminino, número, singular e plural, grau, normal, aumentativo e diminutivo. Então, fechamos aí a questão do conceito do substantivo. Nós não podemos nos esquecer que o substantivo tem suas classificações. Então, vamos aprender aqui a classificação do substantivo. Então, a minha palavra chamada substantivo, que dá nome às coisas, que dá nome aos seres, pode ser um substantivo comum, pode ser próprio, pode ser concreto, pode ser abstrato, pode ser primitivo, pode ser derivado, pode ser simples, composto e coletivo. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 classificações. Certo, meus queridos? Então, vamos aprender agora cada uma dessas classificações. O substantivo simples, os substantivos simples são substantivos formados apenas por um radical. Então, eu tenho aqui amor, casa, felicidade, livro e roupa. Então, eu preciso entender o que é um radical. O radical, meus queridos, é o principal morfema, que é a menor unidade linguística que apresenta significado, correto? Esses elementos constituem a menor unidade de significação de palavras, por isso que nós chamamos morfema. Então, radical é o principal morfema, pois concentra o significado de uma palavra, a qual pode ser constituída apenas pelo radical ou a ele podem se juntar outros morfemas,
certo? Então, a partir de um substantivo simples, podemos formar outras palavras. Então, a partir do radical, novos vocábulos são formados. Bom, então, primeira classificação, substantivo simples. Segunda classificação, substantivo composto. O substantivo composto é aquele formado por dois ou mais radicais. Como assim, Pro? Dois radicais? Então, ele pode ocorrer, então, o substantivo composto pode ocorrer por uma composição. Pode não, ele é formado por composição. Essa composição, ela pode ser por justaposição ou ela pode ser uma composição por aglutinação. Como assim? Composição, aglutinação, o que é composição? Então, composição é o processo de formação de uma palavra com a união de dois ou mais radicais. Então, esse tipo de formação pode ocorrer por justaposição ou por aglutinação. Então, quando eu tenho uma justaposição, os radicais, ao serem unidos, não sofrem alteração gráfica ou fonética. Então, nós temos aqui arco-íris, beija-flor, mal me quer, passatempo, segunda-feira. Observem os radicais na composição, por justaposição, podem ou não ser unidos por hífen ou preposição. Então, eu tenho união aqui por hífen, eu posso estar sem hífen. Então, nós já conversamos aqui sobre algumas palavras. Passatempo, poderia ser também couve-flor, poderia ser pé de moleque. Então, também seria por uma justaposição. Então, é uma justaposição porque não há alteração gráfica e nem fonética. Já a composição, substantivos formados por composição por aglutinação, a aglutinação, os radicais, ao serem unidos, eles sofrem alteração gráfica, né, na escrita ou na fonética no som. Então, eu tenho aqui aguardente, fidalgo, planalto. Então, aguardente aqui seria água mais ardente. Então, suprimiu um A aqui. Então, por isso que há alteração na grafia, na escrita ou no som. Correto? Então, continuemos. Nós temos depois o substantivo primitivo. Os substantivos primitivos são substantivos cuja origem, meus queridos, reside em palavras de outras línguas. Então, pode ser do latim, pode ser do grego, pode ser do árabe, pode ser do francês, do inglês. Então, os substantivos primitivos, eles se originam dos substantivos derivados. Na verdade, o substantivo primitivo, ele origina o substantivo derivado. Então, nós temos aqui algodão, chuva, folha, pedra, quilo. Agora vamos para o substantivo derivado. O substantivo
Derivado é um substantivo que deriva de um substantivo primitivo existente na língua portuguesa, podendo ocorrer derivação prefixal, derivação sufixal, derivação parassintética, derivação regressiva e derivação imprópria. Então, nós temos açucareiro, que vem de açúcar, chuvada, que vem de chuva, território, de terra, jardinagem, de jardim, livraria, de livro, correto? Depois nós temos o substantivo comum. Então, o substantivo comum são aqueles que representam um ser qualquer da espécie. Substantivos comuns também podemos dizer que nomeiam genericamente sem especificar. Como eu disse, seres da mesma espécie, que partilham características comuns. Mãe, uva, computador, papagaio, planeta, criança, rio, cidade, país, geralmente com letra minúscula. Nós temos também o substantivo próprio. Substantivo próprio, substantivos próprios são substantivos escritos com letra maiúscula, que nomeiam seres individuais e específicos. Então, essas palavras particularizam os seres dentro de sua espécie, distinguindo-os dos restantes. Então, Brasil, Carnaval, Flávia, Nilo, Serra da Mantiqueira. Então, sempre com a letra maiúscula. Depois nós temos o substantivo coletivo. Então, substantivo coletivo. São substantivos coletivos, meus queridos, são substantivos escritos no singular, que indicam um conjunto de coisas ou de seres da mesma espécie. Então, no caso, nós temos aqui alguns exemplos. Nós temos o arquipélago, que é um conjunto de ilhas, nós temos o cardume, que é um conjunto de peixes, constelação, que é um conjunto de estrelas, pomar, que é um conjunto de árvores de fruto, rebanho, conjunto de ovelhas. Nós teríamos também vários outros que poderíamos colocar aqui, né? Então, no caso, nós poderíamos colocar mais alguns, no sentido aqui, alcateia, lobos, cacho, uvas, bananas. Que mais que poderíamos colocar? Poderíamos elencarmos aqui fauna, animais de uma região, flora, plantas de uma região, frota de navios, aviões, ônibus, táxi. Então, são esses alguns exemplos para que vocês possam entender melhor. Correto? Nós também temos o substantivo concreto. Os substantivos concretos são substantivos que nomeiam seres com existência própria, independente de outros seres, como objetos, pessoas,
animais, vegetais, minerais. Então, temos aqui como exemplo: chuva, Felipe, cachorro, samambaia e assim por diante. Poderíamos colocar outros: mulher, computador e assim sucessivamente. Depois nós temos o substantivo abstrato. Substantivos abstratos são substantivos que nomeiam conceitos, conceptualizações abstratas e realidades imateriais, como qualidades, noções, estados, ações, sentimentos e sensações de outros seres. Então, temos aqui amor, calor, beleza, pobreza, crescimento. Então, nós já sabemos que são seres de existência dependente de outros seres. Então, os abstratos, como eu disse, pode ser qualidades, expressam nomes de qualidades. Então, beleza, de belo, meiguice, de meigo, doçura, de doce. Estados: tristeza, de triste, alegria, de alegre, cansaço, de cansado. Agora, de ações: beijo, de beijar, abraço, de abraçar, e assim sucessivamente, assim por diante. Correto? Continuemos. Nós também temos o substantivo comum de dois gêneros. Substantivos comuns de dois gêneros são substantivos que apresentam uma só forma para o gênero masculino e o gênero feminino. Então, nós temos aqui o estudante, a estudante, o jovem, a jovem, o artista, a artista. Então, substantivo comum de dois gêneros, tanto feminino quanto masculino. Depois nós temos o substantivo sobrecomum. Então, os substantivos sobrecomuns são substantivos que nomeiam pessoas e apresentam um só gênero, tanto para o masculino quanto para o feminino. Como assim, Pro? Um substantivo para o feminino e o outro para o masculino. Como podemos pensar nessa questão? O que nós podemos dizer? A vítima, a pessoa, a criança, o gênio, o indivíduo. Depois nós temos o substantivo epiceno. Substantivos epicenos são aqueles que nomeiam animais e apresentam um só gênero, tanto para o masculino quanto para o feminino. Como assim? Um para o feminino, aliás, um só gênero para o masculino e um só gênero, tanto para o feminino quanto para o masculino. Então, nós temos exemplos aí. A baleia, o besouro, o crocodilo, a formiga,
a mosca. Mas como assim um substantivo para dois gêneros? O que nós podemos pensar sobre isso? Dos substantivos sobrecomuns, né? O próprio nome diz substantivos sobrecomuns, ou seja, que você utiliza só um gênero para o feminino quanto para o masculino. Então, outros exemplos que podemos ter aqui. A criança, gênero feminino, certo? A criança, mas nós podemos tanto falar a criança para homem ou quanto para mulher. O indivíduo. A criança é um gênero feminino, mas podemos tanto utilizá-la para homem quanto para mulher. O indivíduo é um gênero masculino, mas podemos utilizar quanto para homem quanto para mulher. Então, na verdade, é importante vocês saberem que essa identificação do sexo, ela é fornecida por meio do contexto. Então, vamos dar um exemplo aqui para ficar mais claro para vocês. Atravessei, na soleira encolhidinha, estava uma criança. Com as picadas da bengala, ela ergueu apressadamente o rosto, descobrindo-o para a tênue claridade da luminária distante. Era uma menina. Aqui houve o quê? Uma identificação, uma criança. Se não fosse identificado aqui uma menina, nós não saberíamos, né? No caso também aparece o ela, que nos diz que é uma criança, mas não diz que é uma menina ou um menino, correto? Então é isso. Depois, nós temos também o substantivo de gênero vacilante. Como assim, pro gênero vacilante? Nós podemos entender como gênero vacilante substantivos que apresentam oscilação de gênero. Em alguns casos, ambos os gêneros são considerados corretos. Em outros, é recomendado o uso do feminino ou do gênero masculino. Então, nós temos alguns exemplos aqui. O caudal, a caudal, o sabiá, a sabiá, a dinamite, a sentinela, o champanha, o apêndice, o guaraná. Correto? E para finalizarmos, nós temos o substantivo de dois números. Como assim, pro? Substantivo de dois números. Substantivo de dois números são aqueles que apresentam uma só forma para o singular e para o plural. O lápis, os lápis. O tórax, os tórax. A praxis, a praxis. As praxis. Ok? Bom, meus queridos, então aqui nós vimos, só para retomarmos aqui, para fecharmos a aula, nós aprendemos o conceito de substantivo, tudo que dá nome ao ser, que o substantivo é uma classe variável, ou seja, pode ser flexionada, tanto em gênero, número e grau. Sabemos também que o substantivo tem suas classificações, são elas comum, próprio, concreto, abstrato, primitivo, derivado, simples, composto, coletivo, ou seja, são as 9 classificações.
E é isso, meus queridos, estudamos cada uma delas. Espero que vocês tenham entendido e que vocês possam utilizá-la com essa classe com segurança. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula e que vocês possam aprender de uma forma verdadeira, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima!